A fome, o exílio e o início da dor. Nos dias em que os juízes governavam Israel, num tempo em que cada um fazia o que parecia certo aos próprios olhos, uma crise silenciosa começou a se espalhar pela terra. Não foi uma guerra, não foi uma invasão. Foi algo mais lento, mais profundo, mais cruel. A fome. Os céus se fecharam. A chuva se tornou escassa. A terra endureceu. As sementes morreram antes de brotar. E em Belém de Judá, a cidade chamada Casa do Pão, o pão desapareceu das mesas. Uma ironia amarga. O nome permaneceu, mas a realidade mudou. Ali vivia um homem chamado Elimeleque, com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, homem trabalhador. Família simples, vida comum. Mas quando o alimento acaba, as decisões se tornam urgentes. Elimeleque olha para os campos estéreis, olha para o céu fechado, olha para seus filhos ainda jovens e decide partir. Não por rebeldia, não por idolatria, mas por sobrevivência. Eles deixam Belém, atravessam fronteiras e entram na terra de Moabe, terra estrangeira, terra de outros deuses, terra que Israel aprendera a temer. Mas a fome não escolhe princípios e a necessidade empurra os pés. No começo tudo parece dar certo. Eles encontram moradia, encontram trabalho, encontram sustento. O pão volta à mesa, mas nem sempre a provisão visível significa paz no coração. Pouco tempo depois, Elimeleque morre, sem aviso, sem preparação. Noemi agora está viúva, estrangeira, deslocada, sem a voz do marido, sem o ombro que a sustentava. A dor chega em silêncio, primeiro como ausência, depois como vazio. Seus filhos permanecem, eles crescem naquela terra. E com o passar dos anos, casam-se com mulheres moabitas. Uma se chama Orfa, a outra, Rute. Por um tempo, Noemi encontra algum consolo nisso. Vê a casa novamente cheia de vozes, vê novas gerações sendo possíveis. Os dias seguem, anos passam, mas a dor ainda não terminou de visitar aquela família. Malom adoece, enfraquece e morre. Pouco depois, Quilion também parte. Agora Noemi perdeu tudo. Marido, filhos, futuro. 3 mulheres permanecem numa mesma casa. 3 viúvas, 3 corações quebrados, 3 destinos suspensos no ar. O silêncio pesa. A esperança parece distante. Então, Noemi ouve uma notícia vinda de sua terra. O Senhor havia visitado novamente Belém. A fome havia cessado. O pão havia voltado. Um fio de luz atravessa seu luto. Ela decide retornar. Não porque tem forças, mas porque já não tem mais para onde fugir. Ela reúne Orfa e Rute. As 3 começam a caminhar juntas de volta para Judá, pés cansados, rostos marcados pela dor. Uma estrada longa diante delas. Depois de algum tempo, Noemi para. Ela olha para as 2 noras e, pela primeira vez desde as mortes, fala com sinceridade. Voltem para suas casas, voltem para as casas de suas mães, que o Senhor trate vocês com a mesma bondade com que vocês trataram os mortos e também a mim. Ela diz que não tem mais o que dar, não tem filhos, não tem futuro, não tem promessa para oferecer. Beija as 2. O choro explode na estrada. Orfa se apega a Noemi por um momento, chora, beija novamente e volta. Rute, porém, permanece parada. O vento sopra, o sol queima o chão, e a decisão mais importante de sua vida nasce naquele silêncio. Noemi insiste: volta, minha filha, tua cunhada voltou, volta também para o teu povo e para os teus deuses. Rute então fala. Não como nora, mas como alguém que escolheu uma aliança eterna. Não me peças para te deixar. Para onde fores, irei. Onde pousares, ali pousarei. Teu povo será o meu povo. Teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Não é apenas uma decisão geográfica. É uma conversão, é um rompimento espiritual, é uma entrega total.
Ruth abandona sua identidade antiga, seu passado, seus deuses, sua terra, e escolhe caminhar com uma mulher amarga rumo a uma terra desconhecida, crendo num Deus que ela ainda aprenderia a conhecer. Duas mulheres seguem agora pela estrada. Uma quebrada pela dor, a outra sustentada pela fidelidade. Quando chegam a Belém, a cidade se agita. As mulheres se entreolham pelas ruas, repreendem os olhos e murmuram: "Não é esta Noemi?" Ela para e responde com voz carregada de tristeza: "Não me chamem Noemi, chamem-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Eu saí cheia, mas o Senhor me fez voltar vazia." Ela reconhece a soberania de Deus, mas ainda não enxerga sua misericórdia. A colheita da cevada estava começando. No céu, Deus já preparava o resgate, mas no coração de Noemi ainda tudo parecia perdido. Duas mulheres legam vazias, sem saber que estavam entrando exatamente no centro do plano divino. E em algum ponto dos campos ao redor de Belém, um homem justo chamado Boaz ainda não sabia que seu próprio destino estava prestes a mudar. O campo, as espigas e o favor que nasce no anonimato. Os primeiros dias em Belém são lentos, vazios, silenciosos. Noemi volta às ruas que conhecia, mas agora tudo parece diferente. As casas são as mesmas, os rostos quase todos os mesmos, mas ela não é mais a mesma mulher. Ela retorna sem marido, sem filhos, sem futuro definido. Ruth a acompanha em silêncio. Observa os muros antigos, as portas de madeira, as pessoas que olham com curiosidade. Ela é estrangeira. Sua roupa denuncia isso. Sua pele, seu sotaque, seu jeito de caminhar. Elas se instalam em uma casa simples, poucos utensílios, pouca comida. A vida recomeça do zero, o sustento se torna urgente. A colheita da cevada já havia começado nos campos ao redor da cidade. Era tempo de fartura para uns, de esperança para outros. Ruth vê os trabalhadores saindo cedo, vê as espigas caindo no chão, e então decide agir. Ela se aproxima de Noemi com respeito, pede permissão e diz que irá aos campos recolher o que sobrar atrás dos ceifeiros. Não pede muito. Não exige nada, oferece apenas o próprio esforço. Ela sai cedo. Carrega apenas um pequeno cesto e segue estrada afora. Cada passo no campo é um passo de humilhação. Ela se abaixa, recolhe restos, o que os outros deixam cair sem pensar. Mas não há vergonha em seu rosto. Há determinação. O silêncio do campo é quebrado apenas pelo som das foices e pelo vento entre os grãos. Sem que ela saiba, seus pés entram exatamente no campo de um homem chamado Boaz. Nenhuma placa indicava isso, nenhum aviso, nenhuma revelação visível. A providência se moveu enquanto ninguém via. Ruth começa a recolher espigas ali, trabalha com intensidade, não se distrai, não reclama. O sol sobe, as horas passam, seu cesto vai se enchendo. Naquele mesmo dia, Boaz entra no campo. Ele observa seus trabalhadores, cumprimenta-os com uma bênção, e algo chama sua atenção. Entre tantos rostos conhecidos, há um rosto que não pertence àquele lugar. Ele pergunta aos encarregados: "Quem é aquela jovem?" A resposta vem cheia de significado. É a moabita que voltou com Noemi. Ela chegou cedo, e desde então não parou de trabalhar. Boaz não vê apenas uma mulher estrangeira. Ele enxerga caráter, esforço, fidelidade. Ele se aproxima, fala com Ruth com voz mansa, ordena que ela permaneça naquele campo. Promete proteção, proíbe que qualquer trabalhador a constranja. Autoriza que ela beba da água dos servos. Ela se curva até a terra. O rosto quase toca o chão. Pergunta com humildade profunda por que encontrou favor sendo estrangeira. Boaz então revela que sabe de tudo, sabe da sua decisão, sabe da sua renúncia, sabe de sua fidelidade para com Noemi. E então pronuncia palavras que parecem comuns, mas carregam peso eterno. O Senhor recompense a tua obra, e seja completa a tua recompensa.
Ruth chora em silêncio. Não lágrimas de dor, mas de alívio. Pela primeira vez, desde que deixou Moabe, ela sente que não foi esquecida por Deus. Na hora da refeição, Boaz a chama para se sentar com os trabalhadores. Ele mesmo coloca pão em suas mãos. Ele mesmo lhe serve grão tostado. A estrangeira agora se assenta à mesa. Algo invisível muda naquele instante. No fim do dia, Ruth debulha as espigas. O volume é muito maior do que o esperado. Ela mal consegue carregar sozinha. Volta para casa com o peso da provisão nos braços. Noemi se espanta ao ver a quantidade. Pergunta onde ela trabalhou. Quando Ruth diz o nome de Boaz, algo se move no coração da mulher amarga. Ela reconhece o nome, conhece a história, conhece o parentesco. Boaz não era apenas um bom homem. Era um dos resgatadores da família, um homem que, pela lei, poderia restaurar tudo o que ela havia perdido. Noemi então muda o tom da voz. A mulher que falava apenas em amargura, agora pronuncia bênção. Bendito seja ele do Senhor, que não abandonou a sua benevolência. Pela primeira vez, Noemi volta a enxergar Deus agindo. Ela orienta Ruth a continuar no campo de Boaz, dia após dia, durante toda a colheita. E assim acontece. Ruth continua indo aos campos, sob o sol, sob o vento, sob os olhares. Boaz continua observando, protegendo, favorecendo. Nada ainda é declarado, mas tudo já está sendo preparado. Enquanto mãos recolhem espigas, o céu escreve destinos. A fidelidade plantada em Moabe começa agora a florescer em Belém. E nos olhos de Noemi, o brilho da esperança, que parecia morto, começa lentamente a retornar. A noite da eira e o pedido de redenção. Os dias passam nos campos de Belém. O sol nasce, o sol se põe. E Ruth segue fiel ao seu trabalho. Ela colhe, ela debulha, ela leva para casa, ela cuida de Noemi. O alimento não falta mais. Mas no coração de Noemi, algo ainda clama por mais do que pão. Ela volta a pensar no amanhã, no nome da família, na herança de Elimeleque, no futuro que parecia apagado. E então, numa noite tranquila, Noemi chama Ruth para junto de si. Sua voz já não carrega apenas tristeza. Agora há nela planejamento, a intenção, a esperança. Ela fala do resgatador, do direito, da possibilidade de restauração. Explica que Boaz não é apenas um homem bom. Ele é parte da solução, parte da resposta. Chega então o tempo da debulha final. Os campos se enchem de movimento, montes de grãos se acumulam nas eiras. É tempo de trabalho intenso, mas também de celebração pelo fim da colheita. Boaz está ali, supervisiona tudo, observa sua propriedade e observa, em silêncio, aquela jovem moabita que se tornou presença constante em seu campo. Quando o trabalho termina, os trabalhadores se alimentam. O vinho aquece os corações e a noite cai sobre as eiras. Boaz se deita junto às pilhas de grãos, para protegê-las até o amanhecer. Então chega o momento que mudará a história. Ruth, seguindo as orientações de Noemi, lava-se, perfuma-se e veste suas melhores roupas, não para seduzir, mas para se apresentar com dignidade. Ela caminha na escuridão, o vento a acompanha, as estrelas testemunham seus passos. Em silêncio absoluto, ela se aproxima da eira. Observa Boaz. Espera que ele durma profundamente. Então ela se chega, descobre os pés dele e se deita ali, em sinal de entrega, respeito e pedido de cobertura. A noite continua imóvel, até que perto da madrugada Boaz desperta. Sente o frio nos pés, sente a presença, assusta-se. Ele pergunta com voz contida: "Quem és?" Ruth responde suavemente: "Sou Ruth, tua serva. Estende tua capa sobre mim, pois és resgatador." Não é um pedido romântico, é um pedido legal, espiritual, profundo. Ela está dizendo: assume a responsabilidade de me restaurar, assume o nome da família, assume o destino que a lei permite.
Boaz entende perfeitamente e se comove ainda mais. Ele elogia a integridade de Rute. Diz que ela não foi atrás dos jovens, nem dos ricos, nem dos impulsos, mas escolheu caminhar corretamente. Então ele revela algo que ainda não havia sido dito. Existe um resgatador mais próximo do que ele. A lei é clara. A ordem precisa ser respeitada. Mas Boaz faz uma promessa solene. Assim vive o Senhor. Se ele não quiser te resgatar, eu te resgatarei. Ele pede que Rute permaneça ali até o amanhecer, para protegê-la, para preservar sua honra, para que ninguém suspeite. Antes de ela partir, ele enche suas mãos de grãos, tanta provisão que ela mal consegue carregar. Rute volta para casa ainda na madrugada, antes que a cidade desperte. Noemi a espera em silêncio. Quando vê os grãos, não precisa de palavras. Ela compreende. O céu começou a se mover de forma definitiva. Noemi então diz: espera, minha filha, até saberes como isto acabará, pois aquele homem não sossegará, até que hoje mesmo conclua este assunto. E naquele instante, as duas mulheres que um dia choraram juntas, passam a esperar juntas. Não com desespero, mas com fé. Enquanto isso, Boaz já caminha rumo ao portão da cidade, o lugar onde negócios são fechados, onde direitos são julgados, onde destinos são selados diante de testemunhas. O sol começa a surgir no horizonte, e a redenção que começou nos campos agora precisará ser confirmada diante de todos. O portão da cidade, o direito de resgate e a virada do destino. O sol sobe lentamente sobre Belém. A cidade desperta, as portas se abrem, os homens seguem para o portão. Ali não é apenas uma entrada, é o tribunal da cidade, é o lugar onde decisões moldam gerações, onde heranças mudam de mãos, onde nomes são preservados ou apagados da história. Boaz chega cedo, seu passo é firme, seu coração está resoluto, mas tudo ainda precisa ser feito à luz da lei. Ele se senta ao portão, observa os que passam e logo vê o homem que procura, o parente mais próximo. Boaz o chama pelo nome, pede que se assente e convoca também 10 anciãos da cidade, homens respeitados, testemunhas legítimas. O círculo se forma, o povo observa à distância, o ar carrega tensão. Boaz inicia falando da herança. Diz que Noemi voltou de Moabe e deseja vender a parte da terra que pertencia a Elimeleque. Pela lei, aquele homem tem o primeiro direito de resgate. O parente ouve, avalia, calcula, uma terra a mais, um campo produtivo, um aumento de herança. Ele responde sem hesitar: eu a resgatarei. Boaz então olha nos olhos dele e acrescenta aquilo que muda completamente a situação. No dia em que tomares a terra das mãos de Noemi, também tomarás Rute, a moabita, viúva do falecido, para suscitar o nome do morto sobre a sua herança. O silêncio cai como um peso. A decisão agora não é apenas financeira, é familiar, é social, é espiritual. O homem refaz suas contas, pensa em seus próprios filhos, em sua própria herança, no risco de dividir tudo, no peso de assumir uma estrangeira viúva e gerar descendência em nome de outro homem. E então ele recua, diz diante de todos: não posso resgatar para mim, para que não venha a comprometer a minha herança. Toma tu o meu direito de resgate. Sem discussão, sem apelação. A desistência é pública. Segundo o costume da época, ele tira a sandália do pé e a entrega a Boaz. É o sinal visível da transferência, do direito passando de uma mão para outra, de uma história mudando de rumo. Boaz então se levanta diante dos anciãos e de todo o povo reunido. Sua voz ecoa pelo portão: vós sois, hoje, testemunhas de que eu adquiro da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Malom e a Quilion. E também tomo por minha esposa Rute, a moabita, para restaurar o nome do falecido sobre a sua herança. O portão se enche de murmúrios.
O peso da decisão é sentido por todos. Então os anciãos levantam a voz, e o povo responde com bênção: somos testemunhas. Que o Senhor faça da mulher que entra em tua casa, como fez a Raquel e a Leia, as quais edificaram a casa de Israel. Eles invocam prosperidade, invocam descendência, invocam honra. Rute, a moabita, a estrangeira, a viúva sem futuro, agora é oficialmente enxertada na história de Israel. Boaz a toma por esposa. A união acontece não em segredo, mas diante de toda a cidade. Noemi observa tudo à distância. A mulher que um dia voltara quebrada, sem marido e sem filhos, agora vê a restauração diante de seus olhos. O Deus que parecia tê-la ferido, na verdade estava costurando sua história com fios invisíveis de misericórdia. O casamento acontece, a casa se enche de vida novamente. O silêncio dá lugar a conversas. O luto começa a ser transformado em alegria, mas ainda há algo maior sendo preparado. A união entre Boaz e Rute não é apenas um final feliz humano. Ela carrega sementes eternas. Ela liga gerações. Ela constrói pontes invisíveis entre dor e redenção. O ceifeiro torna-se marido. A estrangeira torna-se herdeira. A viúva torna-se parte da promessa. E enquanto a cidade celebra, o céu sela mais uma etapa do plano que atravessa os séculos. O nascimento, a restauração de Noemi e o legado eterno. O tempo começa a cumprir o que havia sido selado no portão da cidade. Os dias passam. As estações mudam. O vento percorre novamente os campos que um dia viram Rute recolher espigas em silêncio. Agora, ela não volta mais ao campo como estrangeira. Ela volta como esposa. Ela volta como parte da família. Ela volta como alguém restaurada pela graça. Boaz cuida dela. A casa se enche de rotinas simples, de refeições compartilhadas, de conversas ao cair da tarde, de segurança. E então, o Senhor faz brotar vida onde antes só havia luto. Rute concebe. A notícia corre pela cidade. As mulheres de Belém se alegram. Aquelas que um dia murmuraram ao ver Noemi voltar vazia, agora murmuram em tom de júbilo. No tempo certo, o menino nasce. O choro do recém-nascido corta o silêncio da madrugada. A vida anuncia que venceu a morte. A esperança vence a esterilidade. O riso vence o luto. O menino é colocado nos braços de Noemi. As mãos trêmulas da velha mulher o recebem. Os olhos que antes só conheciam lágrimas de amargura, agora se enchem de lágrimas de alegria. As mulheres da cidade se aproximam, rodeiam Noemi e declaram diante de todos: bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador. Que o nome deste menino seja celebrado em Israel. Ele será restaurador da tua alma e sustentador da tua velhice. Noemi aperta a criança contra o peito. Seu coração, que um dia se declarara vazio, agora transborda novamente. Ela passa a cuidar do menino, embalar seus sonhos, acompanhar seus primeiros passos, ensinar-lhe os caminhos da vida. E o menino recebe o nome de Obed, o nome que significa aquele que serve. O tempo avança, Obed cresce, se torna homem, forma sua casa, e tem um filho chamado Jessé. Jessé, anos mais tarde, gerará filhos também. Entre eles, um pastor de ovelhas, o menor. O esquecido aos olhos humanos, mas escolhido aos olhos de Deus. Seu nome será Davi, aquele que governará Israel, aquele que enfrentará gigantes, aquele que unificará a nação, aquele de cuja casa surgiriam promessas ainda maiores. E assim, a história revela sua profundidade. A fome em Belém não era apenas fome. A morte de Elimeleque não era apenas tragédia. A viúva estrangeira não era apenas uma migrante. Tudo fazia parte de um plano invisível que ligava uma colheita em Belém a um trono em Jerusalém. Rute, a moabita, a mulher improvável, a estrangeira rejeitada, entra para sempre na linhagem real de Israel. Aquela que escolheu fidelidade em vez de conforto. Aquela que escolheu aliança em vez de retorno. Aquela que escolheu caminhar com uma viúva amarga, sem saber onde aquilo terminaria.
E termina aqui, no ventre da história, no coração da redenção, no centro do plano eterno. O livro de Ruth não fala de muralhas caindo, não fala de batalhas com espadas, não fala de exércitos marchando. Ele fala de escolhas silenciosas, de fidelidade quando ninguém está vendo, de bondade praticada no anonimato, de redenção construída nos detalhes do cotidiano. Enquanto juízes governavam com ciclos de guerra e caos, Deus escrevia sua maior obra em uma pequena vila chamada Belém. Enquanto reis se levantariam no futuro, a linhagem do maior deles começava nos passos humildes de uma mulher colhendo espigas. O livro termina em paz, mas aponta para algo muito maior, porque da casa de Davi nasceria, séculos depois, um rei que não governaria apenas Israel, mas todos os povos. Um rei também nascido em Belém. A história de Ruth termina onde a história da redenção continua. E assim, o Deus que transforma fome em provisão, luto em alegria, perda em herança e estrangeiros em filhos da promessa, mostra que nenhuma dor é desperdiçada quando confiada às suas mãos.